Voltou, voltou. Voltou. Oi, pessoal. Eu bati um papo com o Sérgio Chaves, roteirista, editor e design e principalmente amigo muito querido, sobre processos de criação, sobre alguns trabalhos meus, né, em especial, e sobre formas de interpretação e de observação da nossa realidade, tá? Essa é a segunda parte do vídeo para vocês conferirem, tá? Grande beijo e bom bate-papo aí. No quadrinho, você ainda tem muita gente que apregoa contra a sua própria arte, né? Ah, porque quadrinho não vira. Ah, o cara quer ser Ainda tem, desenhista, né? mesmo que de brincadeira. Por isso que, de novo, eu acredito que a melhor forma de você resistir, a gente realmente vive uma situação de resistência mesmo. É resistir fisicamente as coisas aí, e principalmente aqui, né? Mentalmente aqui. A gente vive uma coisa que está querendo derrubar você, é derrubar teu estado de espírito e mudar a consciência dos mais novos, dos que estão crianças e dos que vão nascer. Para amanhã ter uma geração aí, você vai acabar com Cinemateca, amanhã você vai ter uma geração aí que vai achar que ditadura militar não existiu, que não morreu ninguém, que não houve quilombola, que não houve racismo no Brasil. Você vai ter uma geração que vai achar que o homossexual é doente, porque você está formando isso. Você tem esses caras que estão... Se a gente não se colocar, não se reafirmar, né, diante disso tudo, a coisa toda periga ganhar outras proporções, né? Porque já está se tornando... reafirmar. Com a Café mesmo, a gente vai manter, independente de ter lançamento presencial, a gente vai lançar no último trimestre. Então, é isso, sabe? É fundamental isso, cara. Não está dando do jeito, nós vamos do outro. É uma lição já aprendida, é uma lição já dada há muito tempo perante outras situações. Então, ela não é inédita, ela só precisa ser reinventada. Eu acho que, Sérgio, porque assim, até pela premissa do papo, que é essa questão de realidade, eu acho que eu não sei explicar muito bem por que na minha... Eu vou emendar isso com o que nós estamos falando. Porque tem tanta essa questão de realidade nas minhas histórias em quadrinhos, entendeu? De várias realidades, sabe? Né? Uma coisa acontecendo dentro desse plano para interferir nele, sabe? Que é meio que a métrica dessas coisas aí. Mas talvez, cara, seja a gente, como criador, a gente está sempre procurando se entender no mundo. Eu, pelo menos, não me julgo um cara com uma visão do mundo, porque a gente tem um mundo que você acha que ele é de um jeito, ele muda completamente. Não, isso é totalmente relativo, né? Uma visão de mundo. Que mundo? O seu mundo, porque é um ponto de vista, exatamente. Então, assim, você vai tentando entender ele, você entendeu? Você vai lidando com esse mundo e as possibilidades que você pode transformar ele ele para você. O exemplo, para mim, acho que mais, até esses tempos atrás, eu estava falando com o Daniel Esteves, ele comentou comigo que ele gosta muito dessa história, que é a história do Capitão Virgílio, né? Uhum. Que é para quem for ver, né, o vídeo, que é um velho que está num asilo, onde ele não é bem tratado ali, porque ele já é um velho bem decrépito, né? Que café que é, você lembra? Eu acho que é no café número 10. E aí esse velho, ele paralelo a isso, ele tem sonhos, delírios, que ele é um grande navegador, ele é um aventureiro dos mares, né? Aí. Essa aqui, ó. Ele tem o demônio da realidade que o tempo todo aparece para ele, querendo trazer ele para a realidade, que é ele ali, que supostamente é ele ali no asilo, no asilo, né? Sendo que no fim ele faz
isso para o demônio. Ele não nega a existência do demônio, está na frente dele, mas ele manda o demônio para aquela parte porque eu faço o meu negócio. Não é um tratado sobre a ilusão, mas é de transformação, né? Quando você costuma criar do zero, né? Roteiro também, você sempre pensa no subtexto da história ou ela surge durante o processo? Depende, mas sempre há um subtexto. Sempre há um subtexto. Sempre. É quase que inerente isso em mim. Sempre há Mas um então, assim, subtexto. não, sempre há, mas assim, sempre há de forma consciente. Há de forma consciente. Existe primeiro a ideia. Na verdade, Sérgio, primeiro existe o subtexto, vem primeiro, vem a ideia, vem a mensagem, né? Depois vem eu vou traduzir isso, sabe? Eu não sei se isso é muito comum, mas todos são assim. A grande maioria dos trabalhos. Esses que eu fiz, História do Ovo, na Café número 11. Na Café número 11, que tudo pode ser muito mais simples, né? Bem isso, né? Santo Sangue, o mesmo personagem, né? Tem um bordão que é um inário do Santo Daime ali, que é no mundo tudo tem cura, e você vê que você às vezes está tão ensimesmado e tão preso aos seus princípios que você não anda, né? Que nem o personagem do Santo Sangue, ele tem uma experiência transformadora, mas ele não muda. É um momento ali que ele entra na mata, ele não muda. Ele segue o que tem que ser feito. Então, a ideia vem primeiro, o conceito ali vem primeiro. Depois eu trabalho na história. Às vezes, né, não fica tão clara. É aquela história, o André Diniz, né, ele falava para mim, Laudo, você quer ser trash, mas você não vai conseguir ser trash. Por causa de algumas coisas que eu queria fazer, ele falava, cara, não adianta, você não é. Ele falava, mas pode ser que eu seja, né? Assim, é aquilo que eu falo, tem coisa que é inerente em você. Não tem jeito, assim. Por mais que eu queira fazer um negócio, eu e um monte de gente, né? Não estou dando uma exclusividade. Às vezes, mas eu quero fazer quadrinho para entreter. Mas você tem que ter ciência do que você faz, porque a sua postura não é essa. A sua postura não é essa. Mas pensando as histórias assim de uma forma até mais abrangente, você não determinar que nem o próprio Olimpo Tropical, que é roteiro do André no caso. Ainda que, né, eu sempre penso a autoria de ambos, porque o desenhista ele cuida da narrativa tanto quanto o roteirista, né? A passagem que vocês colocam as visões do protagonista ali com os mitos e tudo, só o fato de não terem explicado, não terem, né, determinado exatamente o que era aquilo ou o que significaria, né, no contexto da história, isso faz com que o leitor interprete de N formas, né? Isso é bacana. Tem um negócio que é o seguinte: quando você trabalha com expansão da consciência, tem um outro termo para falar isso, mas enfim, vamos no expansão da consciência, quer com meditação, quer com uso de enteógenos, seja lá o que for. Eu não digo ficar louco, ficar doidão. Sim. Existem certas coisas que elas acontecem no plano do inconsciente ou num outro campo que está fora do seu racional. Tem certas coisas que a gente tem que não tem uma chave de acesso direto com isso, entendeu? Mas é como se você mirasse ali com uma luneta para esse campo e jogasse certas coisas para lá, para ver o que acontece. Eu não sei se eu estou sendo muito claro. No Olimpo tem isso, sabe? Por exemplo, as sequências ali que são os delírios ali, vamos dizer assim, do Biuca, que ele vê o Minotauro
e aí você tem um simbolismo da favela, né, como o labirinto, e você tem aquela outra deusa, né? E tem a coisa da deusa pede, a deusa quer jogar a bola com ele. Ela pede para ele fazer um jogo, faça seu jogo, né? Tem uma série de significados ali que sempre foram muito abertos. O André não me definiu muito o que é aquilo, e aí eu tomei liberdade de dar a minha interpretação, né? Então, aí é legal você trabalhar com a consciência do leitor também nessa possibilidade. Tá? Sim. Alguns autores fazem isso magnificamente bem, que nem o Laerte, que nem a Laerte. Certas tiras que ele faz ali, ele trabalha não com uma sensação cerebral, pelo menos é o que me passa, mas ela trabalha num outro plano, num plano sensorial da coisa, Sim. aonde você não tem que traduzir aquilo, que é a filosofia, né? Quando você está explanando sobre várias coisas. Existe um campo só da consciência aqui, sabe? É esse aonde a coisa está se entendendo, e ela necessariamente ela não precisa ser dita. Tem um, eu não lembro agora, tem uns autores que trabalham com uns estudiosos que trabalham com estudos sobre pinturas simbolistas, pinturas abstratas, que eles falam isso, que quando você tenta explicar algo que a princípio te parece inexplicável, você tira talvez a grandeza da coisa. Exatamente, exatamente. E você está olhando aquilo está te dando uma sensação. Por isso que, uma vez conversando com um amigo meu desenhista, ele estava se referindo às doideiras do Moebius, aqueles quadrinhos mais, vamos dizer assim, para usar um termo mais louco, do Moebius, aquelas HQs curtas. E aí eu comentei com ele, falei, olha, eu não acho que seja pura loucura, eu não acho que seja doideira. Pode ser, mas ele está lidando com um exercício de criação que ele está trabalhando com outro campo, ele não está trabalhando no campo racional. Então, ele está propondo para você que entre dentro daquilo ali. A Laerte tem muito isso, que eu falei para você, uma batelada de autores clássicos, simbolistas. Tem. O bom é por ruim, né? Você vê, por exemplo, o David Scarlatti, vamos na história que está online aí, O Homem da Hora Final. Ele é um homem que vivencia, que está ali, aí ele presencia um golpe que tal, aonde esse golpe destrói toda a federação e domina a galáxia. E ele é mandado para uma dimensão onde supostamente ele está morto. Essa dimensão é um deserto, porque ele é um campo aberto, ele é o básico do simbolismo do deserto, ele é o campo aberto para possibilidades. Aí ele passa por enfrentamentos pessoais, que é os zumbis, eu não lembro o nome agora, os zumbis consciencial, aí tem um monstro ego, eu não lembro se é isso daí, que ele entra dentro do monstro, aí ele vê um monte de possibilidades, que a hora que ele sai uma bolinha, né? Uhum. E aquela bolinha ali, ou seja, ele passa por uma transformação, ele enfrenta demônios dele ali, que não tem escapatória, e ele vira a essência do que ele é. Ele deixa completamente de ser aquilo, e aí ele vira aquela bola, aquela esfera, é o melhor termo, ele vira uma esfera, essa esfera ela é engolida pelo xamã, que no caso ali é o autor. Uhum. Aí ele não é um. Olha para onde a gente vai mandando a cabeça, isso que eu estou falando. Que não é um uso meu, também mas é o criador. Ele é engolido pelo criador, o criador manda ele de volta através do fogo, ele gospe na fogueira, e aí ele volta nessa dimensão. Ou seja, ele passa por um processo de transformação para poder enfrentar aquilo. Aí ele volta para enfrentar aquilo, só que como ele volta com uma consciência, ele se mescla a algo ali
que é ambíguo, ele é tanto uma mulher como é um homem, né? Que é a Vix Vanya, que é esqueci o termo agora, LGBT, enfim. Aí ele enfrenta, destrói, tal, acaba e aí acaba a história. Então, assim, você está levando a história, ela é uma doideira, tudo bem, vamos assumir esse lado aí, ela é uma doideira. Mas ali você vai jogando a história para uns estados onde vamos ver até onde isso vai dar. E aí você chega no ponto que você fala, é loucura, mas às vezes o que você tem aqui é, vamos dizer assim, pior do que a gente está criando, entendeu? Então, são campos de criação ali que você está transitando, vamos dizer assim, que te possibilita dialogar com essa realidade, né? Porque você vê, até resvala, Sérgio, naquela coisa do que a gente estava falando de gente que está desmotivada, está depressiva perante a situação política, perante a pandemia. Então, assim, é importante que você passe por um processo David Scarlatiano, né, de se reinventar. Sim. Porque se você deixar simplesmente ser engolido ali, né, você vê que na história ali ele morre, aí ele enfrenta os demônios, os zumbis consciência, eu não lembro o nome. Não é zumbis consciência, é um outro nome. Enfim, vê lá na tira que o pessoal vai saber. Aí ele é engolido pelo demônio, quando ele é engolido pelo monstro ego, acho que é, quando ele é engolido, ele encontra uma caverna ali dentro que está rolando uma putaria, ele, por um momento, ele se vê seduzido por aquilo, ele entende que aquilo ali, não, peraí, opa, não, ele percebe que tem um negócio errado, ele sai. Então, a gente precisa entender as armadilhas que a gente pode estar caindo, né, cara? A gente pode estar caindo, sabe? A gente, né, gostar de estar se sentindo por baixo, a gente gostar de ser depressivo. E aí, quando você vê uma situação se configurar realmente, né, na sua frente, você fala, não estou falando que é uma merda. E aí você endossa aquilo. Endossa, você fala, não, realmente, é uma merda. Eu aceito isso, né? E com a Tianinha, agora você tá, bom, lançando a quarta edição, né? É quarta? A quarta. Uhum. Mas já tá projetado aí também uma série, uma sequência, a partir dessa quarta, principalmente, onde você trabalha essa questão das realidades de uma forma um tanto mais rebuscada, digamos, né? Você agora tá... O que você faz com o David Scarlatti, que é totalmente no improviso, com a Tianinha tá muito bem amarradinho, né? Pelo que eu tô acompanhando. A Tianinha, cara, eu resolvi que eu não vou fazer arcos. Na ideia, aí eu falei, eu vou tocando essa história, Ela, logicamente, que ela tem fins e aquela história pode ter fins, aonde se denomina como fim de arcos, mas a história, na realidade, se segue, né? Então, Você aí deixa eu aberto isso. Você deixa aberto para o leitor, né? Então, aquilo que eu falei agora, ali atrás, você tem aquela entidade que se alimenta da energia da Tianinha, aquela Tianinha descobre que essa entidade ela vinha se alimentando lá desde quando a Tianinha caiu nas camas da vida, vamos dizer assim, né? Resolveu ser dona do nariz e ficar louca, né? Dar para quem ela quisesse, caindo no vulgar. Então, cara, é curioso, porque a ideia era trabalhar com quem conhece a personagem antiga, quem já leu, e quem não conhece sabe que tem uma coisa ali atrás, mesmo que nem saiba da existência da série antiga. E aí ele vai querer, ele volta no passado para ele sabe que aconteceu algo ali no passado dela que motivou ela a largar tudo, embora para o Nepal buscar uma iluminação, buscar um crescimento pessoal. Então ele quer impedir isso, porque aquela ida dela para o Nepal motivou uma Tianinha mais consciente, né?
E aí, cara, eu pensei de um jeito que a personagem essa coisa dele querer mexer no passado dela para mudar o futuro e continuar se alimentando da energia sexual dela, foi uma forma, de novo, daquilo que você me perguntou agora há pouco, da ideia veio primeiro, porque o leitor de quadrinho, muitos, não é uma via de regra, mas ele é muito conservador. Ele é conservador, inclusive, não querer o que ele ama tanto mude, né? Não aceitar a mudança. E a Tianinha, cara, por uma questão até de certa coisa preconceituosa, tanto de muitos leitores como da minha parte, ela foi tida como uma personagem de quadrinho de putaria. Ainda hoje se referem a ela assim, a uma personagem gostosa, aquela loira safada, tal. Anos 2000? Foi anos 2000? Foi, né, então. Então, assim, na verdade, ela era uma loira safada. Não, ela era uma... Eu mesmo levava ela com esse raciocínio. Ela era dona do nariz dela, ela comia quem ela queria. Né? Eu não tinha tanto esse olhar macho sobre ela. Tanto que eu nunca pensei nela sendo subserviente de homem. Ela sempre era dona da situação, porque me incomodava ter ela como alguém submissa. Tanto que na série antiga, por mais sexista que fosse, ela não... eu costumava falar que ela era quem comia os caras. Enfim, então, essa história do cara, ela é uma analogia. Ela é uma analogia. Não sei se é íncubus ou sugo, eu sempre confundo o masculino e o feminino disso. O Thelonious Blascus ali, que é uma brincadeira com o Thelonious Monk, né, aquele jazzista, com o Jesus Blasco, que é um diretor espanhol, ele, na verdade, ele quer que ela continue a ser aquilo. Ele não quer que ela cresça. Ele quer que ela... Então, para isso, ele vai trabalhar numa outra realidade, aonde a coisa era daquele jeito, para alterar essa. Então, basicamente, a história é isso, né? E até que ponto a personagem pode continuar a ser uma mulher liberada, dona do seu nariz, trepar com quantos ela quiser, sem estar alimentando esse cara. O grande desafio da personagem com seu arqui-inimigo é esse, entendeu? E aí vai. Porque, assim, essa narrativa, trabalhar os dois momentos, os dois períodos, isso também é uma forma até de não explicar, não que precisasse de explicações, mas justificar, talvez, para o universo da personagem, dos porquês ela agia de tal modo antigamente, né? E eu achei muito legal, assim, lógico, fica na expectativa, né? Aí para todo mundo, como que isso tudo vai se desenrolar, como que vai finalizar, mas você não sabe quantas edições isso vai tomar. Não. A conclusão de tudo desse arco, digamos, eu sei que, né, não está tão determinado. Por exemplo, eu tenho uma ideia de como é que eu vou começar a edição 5, o roteiro. A hora que eu sentar para fazer, que não vai demorar muito, né? Aí eu vou ver para onde vai. A retomada da Tianinha já é outra personagem, né? Eu imagino que os leitores antigos, nem todos... Você sabe que tem um negócio engraçado, cara, que aconteceu aí? Ontem eu estava conversando com o Rodrigo Mazer, né? Dá o nome porque não tem problema. E a gente estava falando da Tianinha e ele estava falando do cabelo dela. E ele falou, pô, legal, o cabelo dela com aqueles dread, né? Eu falei, não, ficou muito legal. Eu falei, cara, mas aquele foi um acaso. Eu queria aquele cabelo para ela porque ela estava num templo no Nepal, de uns monges hindus, que existe mesmo aquele tipo de monge que aparece na primeira história, e eles são mais... têm um visual mais dread, eles são mais abertos, não é aquela coisa... Eu falei, só que aí eu fiz isso nela.
Só que eu não entendia muito do cabelo dread, do funcionamento, né? Eu imaginava que era tipo de um aplique. Olha aí, o burro. Fui conversar com um amigo meu, o Adriano Panda, que é desenhista também lá da turma do Daniel Esteves, e eu perguntei para ele, o Adriano teve dread, né? Eu falei, Adriano, como é que é o negócio do dread? Como é que eu tiro aqui da minha cabeça? Ele falou, Laudo, ou você corta abaixo ou você raspa. Quer dizer, para você deixar e deixa crescer, que o cabelo teu vai crescer normal de novo. Ou seja, a Tianinha, ela vai ter que ou cortar bem baixinho, ou vai ter que ficar careca. E aí criou uma coisa que o quadrinho tem muito isso, que aquilo é o visual dela. Na verdade, aquilo não é o visual dela, aquilo é o cabelo que ela está no momento. Então, eu vou criar uma situação para que ela fique careca e o cabelo dela cresça normal. De certa forma, quando eu fiz essas coisas dela passado para presente, foi um jeito de eu querer desenhá-la como ela é. É bobeira da cabeça de criador, sabe? Uma bobagem. Eu fiz que, também retomando a história do passado, jogando a situação do passado, eu trago a Tianinha como ela era, né? Como ela, cabelo do jeito que é. Tá? É bobeira, coisa de feitiço de desenhista, sabe? É basicamente Não, isso. mas é legal, é legal. Ele não tem um peso, uma dedicação, óbvio, de um Yeshua, de um caderno de viagem, de um Olimpo Tropical, que foram coisas... Embora eu fiz o Olimpo Tropical bem tranquilo, não sofri para desenhar, não. Eu só levei tempo. Ele é feito bem descontraído, até porque a produção é muito rápida. Mas tem todo um pensar sobre o que eu estou fazendo. Lógico que esse pensar ele não é tão denso, ele é bem tranquilo. Porque se eu for fazer um pensar denso na Tianinha, eu vou perder um pouco da leveza. Ela não tem um humor, mas ela é uma aventura. Ela é uma coisa descompromissada também, só que um pouco mais, mais bem trabalhada. Não é tão despreocupada como é o Dave Scarlatti. Quando você pensa um álbum, né, uma história já fechada, o teu envolvimento, a tua preocupação com a amarração da história toda é outra. Quando você pensa um álbum do zero. Ou não necessariamente. Não. Aí já é outra. Já é outra história. Por exemplo, cara, o Santo Antão, que eu estou desenhando, As Tentações de Santo Antão. Quando eu escrevi o roteiro, que já está pronto, e o texto não vai ser mexido, eu vou mexer na narrativa, eu optei, é um roteiro por 80 páginas, onde eu vou ampliar, eu vou estender. Mas o que está escrito ali eu não vou mexer. Aí sim, aí houve uma preocupação, sabe? Há uma preocupação de entendimento da minha parte para com o leitor. Eu quero que o leitor entenda aquilo que eu fiz, reflita sobre aquilo que eu fiz ali. É uma busca pessoal ali, sabe? Há todo um reflexo de coisas minhas ali. Aí é bem diferente. É bem diferente. Talvez não tenha um grau tão aprofundado como teve o Yeshua, sabe? Sim. Mas isso não quer dizer que é menor, sabe? O Yeshua tomou mais tempo. Não, naturalmente. Até porque teu traço era outro, exigia muito mais também, né? Gastava-se muito mais tempo para produção, porque agora teu traço está muito mais dinâmico também, né? Tá econômico. Não, você ganhou. Não, ele continua expressivo, só que você ganhou muita rapidez também, né? No processo todo. Você sabe uma coisa que você estava comentando, eu estava pensando agora, que é aquela história que eu fiz para a Última Café, que é o Homem Ômega. Homem Ômega. Ali, cara, ali de novo, é que eu estou buscando uma coisa que eu lembrei agora, não estamos falando disso. É que me veio isso daí. Quando você me chamou para fazer uma história para café, eu de imediato, é gozado, eu nunca analisei, cada um tem o seu processo de inspiração. Eu acredito na inspiração, embora eu não acredite nela como algo que eu estou aqui
sentado mágico, né? em desce. Não, você tem que estar num processo. No xamanismo a gente fala, né, que você está num processo xamânico, né? Não é só quando você vai fazer os trabalhos. Quando você chamou, eu pensei naquele filme Eu Sou a Última Esperança da Terra, dos anos 70, com o Charlton Heston. E o Charlton Heston, nos anos 70, teve muito filme de ficção bom, antes de se transformar ou reiterar aquilo que ele é, né? Sei lá. E é baseado no Eu Sou a Lenda, que eu não lembro o nome do autor agora. E aí, cara, eu pensei nessa questão da realidade ali, que a gente, sem retomar esse papo, nessa história do cara que está vendo que está todo mundo louco. O mundo todo virou uma coisa e só sobrou ele, entendeu? E como é que ele lida com isso, sabe? E aí eu achei que a gente estava vivendo isso, né? Essa metáfora, assim. Então, eu tive um comprometimento muito para escrever essa história. Sim. E foi um processo... É curioso porque foi... Como sempre a gente fazia as edições da Café Espacial, foi sem tema definido, né? Dessa vez, para a edição deste ano, que a gente definiu o erotismo, né, como tema, mas a sua história, ela encaixou exatamente para finalizar a edição número 17, né, que a gente estava trabalhando. Então, dialogou muito bem, dentro da minha visão, né, de edição, dialogou muito bem com os demais conteúdos ali. E a reflexão que ela desperta, né, eu acho que é bacana até para fechar a revista e deixar o leitor mais envolvido assim com a revista, sabe? Ela dá uma reticências, né? Ela dá uma reticência. Dialogou muito bem com a edição toda. Ali tudo, né? Eu gostei muito da seleção, mas fiquei bem feliz com esse trabalho. Tem vários, né, que você já publicou na revista ao longo desses quase 13 anos, mas é uma das histórias que eu mais gosto. Por isso que é muito curioso, a gente tem que estar muito atento ao leitor. Você tem que fazer algo pessoal, mas tem que estar atento ao leitor. O próprio caderno de viagem, eu fiz é uma coisa muito profunda minha ali, que eu não pensava que tanta gente ia se identificar com aquilo, somente os homens. Eu não fiz com essa intenção, e por via de regra, todo mundo, né? Eu não tive elogios negativos, críticas negativas, mas quem mais se identificou, mexeu, foram os homens. Por causa da questão do filho, relação com o pai ali e tal, não sei o quê. E, na verdade, a história ela é contada do ponto de vista de quem já está curado, né, daquilo que a história conta. Então, eu também acho que, apesar de eu ter me aprofundado, eu contei com uma certa leveza. Eu não sofri para desenhar. Pensando na história, eu até esqueço que ela é pequena, quantidade de páginas, mas pensando no tema, parece algo até mais profundo, até, assim. Sérgio, você sabe que você está falando uma coisa agora que eu não tinha pensado nisso, que é o seguinte, talvez os anos de estudo, de trabalhos com autoconhecimento, coisa que eu sempre fiz, faço ainda, na verdade, eu não sofro muito para criar uma história. Não existe um processo de dor na minha criação. Houve no caso do Yeshua, que houve um processo muito denso. Mas isso também faz tempo, né? Do início. Eu lembro que eu conversei uma vez com uma outra artista sobre um trabalho dela, que é um trabalho muito denso também, embora ele seja bem curtinho, mas bem curtinho mesmo. E ali foi contado do ponto de vista de quem ainda está com aquilo engasgado. E a gente conversou, eu falei, olha, eu não estou querendo contar vantagem, não é essa comparação. Eu falei, mas o Cadernos ele é contado sobre alguém que já se curou daquilo. Eu falei, tanto que o final da história, quando tem aquele ritual lá, que ele dá o boneco para ele pequeno, ele abraça ele. Quando ele desabraça, é o pai. Aí ele abraça o pai, ele agradece o eu pequeno, ele abraça o filho dele, ele abraça ele pequeno.
Quando ele desabraça, ele pequeno é o pai. Aí ele abraça o pai, agradece o pai também. Quando ele desabraça, é o filho dele. Aí quando ele vê o filho, ele abraça o filho, agradece, mas ele reverencia o filho. Então aquilo ali é comigo mesmo, o pessoal não vai entender. Mas aquilo é uma forma que o personagem ele passou por todo aquele processo de várias realidades ali que ele vê para se curar, para ajudar o filho a seguir o caminho dele, né? Para não passar a merda dele para o filho, né? Essa Sim. é a história. Mas tem essa leveza. E eu acho importante isso, cara. Eu acho importante. É o meu processo, cada um tem um. Eu não pode ter sofrimento. Eu tenho que me divertir fazendo isso. Você está com quantas produções em andamento? 6, 7. 7, cara. 7. E todas Mais em as andamento. pendências. Hã? Não, e todas em andamento. Todas Lógico que alguns ficam para trás, mas todos Sim, saem. mas estão, né? Então, estão em processo. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que vai participar da Café, quando não mandam o trabalho pronto, né, para análise, lógico, né, ainda que a nossa produção seja independente, a gente tem todo um cronograma, né, para cumprir. Mas eu sempre destaco ali a importância de não perder o tesão no que está fazendo, né? Se for produzir, ainda mais quando a gente produz para o cenário independente, tem que ter isso, porque senão não tem sentido você ter dor de cabeça para produzir, sabe? Independente, não tem sentido. Então isso é fundamental. Eu acho que é por A isso que você única... produz tanta coisa, né? Porque não tinha realmente você pensado nisso. gosta. É igual quando a gente motivou essa história com o papo das realidades nos meus quadrinhos ali, que eu nunca tinha pensado. Talvez seja isso. Assim, eu tenho uma grande satisfação. É lógico que essa satisfação ela passa por um processo para você chegar nela. Lógico que para chegar nisso, você sofre muito. Você entendeu? Sim. Tem que amadurecer muita coisa. Você passa por... Sabe, você precisa largar muita coisa no caminho. Você precisa largar muita coisa para trás. Muitos vícios, muitas vontades bobas, muitos desejos, que você sabe muito dos que são, a gente já falou sobre isso, né, Sérgio? Para você chegar num ponto. Eu lembro que uma vez, cara, eu estava fazendo um trabalho meditativo e eu lembrei de quando eu era jovem, jovem mesmo, assim, 20 e poucos anos, que eu tinha um envolvimento com desenho, já fazia quadrinho, mas o meu envolvimento maior era com música, né? Tinha coisa de tocar com banda, festival de música, tinha coisa de escrever poesia, escrevi muita poesia, que eu acho que muito dessa coisa de trabalhar com ideia, a ideia primeiro vem da coisa da poesia. A poesia foi muito forte para mim. Aí eu lembrei, cara, de quando eu passava horas na minha casa, trancado no meu quarto, tocando violão, tocando e cantando, né? Porque eu fumava cigarrinho ali, tocando, cantando, assim, 3 horas tocando violão e tocando. Música ali que eu baixei, baixei não, que eu tirei, música que eu comprava em revista de cifra. E aí eu lembrei que eu tinha muito prazer naquilo. Aquilo era extremamente prazeroso, porque era eu com algo que eu queria fazer. E aí eu me toquei que eu precisava retomar a esse prazer. Uhum. Eu não tenho mais interesse em tocar, desaprendi a tocar violão, não canto mais por nenhum, não tenho, isso não existe mais. Mas aquele interesse era muito importante. Essa satisfação, ela não pode ser, né? A gente vai emendando tudo, né? Essa satisfação, ela não pode ser perdida dentro desse cenário que a gente tem. Mas a realidade, cara, você enxerga a realidade muito bem, eu enxergo a realidade, já não sou jovem, labuto ainda, não sou um profissional empregado, sou um profissional liberal, já passei poucas e boas na minha vida, já vi coisa muito feia na minha frente, enfim, sabe? E quando você pensa que você está indo para uma idade já, né? Em que a coisa vai se acostumar, de repente a vida dá
um outro curso, como deu para todo mundo, e vamos adiante, não tem outra opção, né? A gente Exatamente. volta no assunto que a gente estava, não tem opção, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito, é você se ligar naquilo ali que você tem. Ainda mais você, né? Você está com 7 projetos em andamento, fora os que ainda surgirão, né? No meio do caminho. E, além de tudo, o trabalho. Você descansa de um projeto fazendo outro também. É algo que eu sempre falo. Eu sempre faço isso com produção editorial, que eu tô fazendo um trabalho, quando eu interrompo ele, né? Preciso interromper, eu vou para outro. Minha cabeça vai. E por ter satisfação, não, você se cansa naturalmente, mas a sua empolgação é maior, né? Então você faz muito mais, você continua fazendo muito mais. É importante isso, cara, é importante ter esse alimento, né? É lógico, né? Cada um tem seu processo, cada um sabe o que faz, cada Sim. um sabe, e cada um sabe, como diria Caetano Veloso, cada um sabe as delícias e a dor de ser o que é, né? Cada um sabe, tá tudo ok. Mas é muito importante, cara, porque a gente é aquela história do Quixote, né? A gente literalmente o tempo todo está lutando contra moinhos de vento. Que às vezes a gente está enxergando como dragão e na verdade são só moinhos, né? Mas de qualquer forma a gente está lutando. Então não pode perder, não pode. Isso independente de pandemia, isso independente de Sim. governo. A gente está numa situação, uma situação inédita para todo mundo, aliás. Mas se não fosse a questão da pandemia e, consequentemente, né, essas desgraças do governo e tudo, o trabalho segue, sabe? É independente, assim. Agora a gente tem desafios maiores, mas é importante se manter focado, né? Se manter focado. Isso daí é uma questão muito importante, né? A gente poderia, principalmente você, que tem muito mais experiência, poderia facilmente ficar acomodado dentro do que conquistou, né? No seu caso, principalmente agora, a mudança mais evidente é o seu traço, que você poderia muito bem continuar fazendo mais do mesmo, mas você se desafiou para evoluir e assim se renovar. O meu querido Lilo Parra, a gente estava um dia conversando sobre isso no aeroporto de Foz do Iguaçu. E eu estava comentando essa coisa do traço com ele. Então, por exemplo, quem leu As Três Tianinhas e for ler a 4, vai sentir assim, o laudo passou para outro desenhista fazer e ele assinou o nome dele. Quem leu o Yeshua e viu os desenhos do Yeshua e for ver, por exemplo, o Homem Ômega na Café, Já vai ver. Porque eu procurei sintetizar absolutamente tudo. Eu reduzi tudo, inclusive dentro de um preceito que eu tinha, que era aquela coisa do mais é mais. Na verdade, qualquer coisa pode ser mais, ou menos ou mais, né? Desde que você faça bem. E aí eu demorei muito para entrar num tipo de desenho que sintetize ao extremo, sabe? E, inclusive, de achar que aquilo está ficando bom. Porque você está tão acomodado com aquele outro, aquilo lá que você está fazendo é bom, que é difícil abandonar. Mas aí eu por que eu citei o Lilo? Porque eu comentei com ele, falei, cara, eu mudei e abracei tanto esse jeito de desenhar agora que eu não consigo voltar a fazer aquilo. Eu falei, até consigo, tecnicamente falando, mas eu não tenho um negócio que possibilita. Ele falou, Laudo, você lembra quando você fazia quadrinho realista nos anos 90? Depois você mudou para aquele traço do Yeshua, que você fez no Yeshua, né? No Subversivo. Esse você mudou agora. Você mata os laudos, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, cara. A gente tem que matar uns, no meu caso, né? Passei como exemplo, matar os laudos. Então, quer ver, por exemplo, a história que nós estamos fazendo. Eu não vou adiantar muito para neguinho não ficar sabendo o que é, para não estragar. É um desafio, porque tanto como desenhar,
mas existe um negócio na tua história ali que eu enxergo, que é a minha leitura de parte dela, que é um desafio de fazer. Então, eu tenho uma analogia legal, que assim, todo quadrinho que você vai começar a fazer, até o curto, eu tenho a impressão que estou pulando de paraquedas, cara. Eu nunca pulei de paraquedas, nem vou pular. Mas, assim, sabe aquela coisa, eu vou pular de paraquedas, eu espero ter, eu vou com a certeza que o negócio aqui vai abrir. Vai funcionar, né? Vai funcionar. Eu vou e pulo. Então, vamos ver o que acontece. Eu sempre tive essa impressão.